Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso, falando agora sobre transfusões de concentrados de hemácias. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o concentrado de hemácias, né? Então, são esses aqui. Eles podem ter diversas colorações, desde esse mais vermelho até essa coloração mais escura, mas o concentrado de hemácias não pode conter no seu interior nada de grumos ou coágulos, né? Isso a gente consegue fazer, ver por inspeção visual, né? Essas hemácias, então, elas são armazenadas a uma temperatura de 2 a 6 graus Celsius em geladeira, e dependendo do anticoagulante utilizado, eles têm uma validade de 35 a 42 dias, né? O hematócrito varia entre 50% e 70%, então ele é muito mais concentrado que o hematócrito doador, porque obviamente a gente tirou o plasma, né? E ele vem num volume entre 220 a 280 ml, em média. A gente pode também, antes de transfundir esse concentrado, a gente pode modificar ele, tá? A gente vai falar posteriormente sobre essas modificações, mas eles podem ser, então, desleucocizados, irradiados ou lavados. E qual é o objetivo da transfusão, né? A transfusão de hemácias, ela tem como objetivo aumentar o transporte de oxigênio e ou inibir a eritropoese. Qualquer outro objetivo além desse não está correto, então a gente tem outros mecanismos para realizar que não seja a transfusão de hemácias. A gente considera um nível crítico de hemoglobina, uma hemoglobina de 5 gramas por decilitro. Maior que isso, a gente vai então avaliar quais são as necessidades de transfusão. Pacientes com hemoglobina superiores a 10 gramas por decilitro costumam ser bem toleradas, portanto, eles não necessitariam de transfusões de hemácias, tá? E lembrando também que pacientes falciformes, pelo risco de aumentar a osmolaridade sanguínea e com isso aumentar crises de dor e aumentar AVCs, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos, a hemoglobina deles não pode se elevar acima de 10 gramas por decilitro. Aqui todo mundo já conhece, mas para a gente sempre relembrar, a hemácia, as compatibilidades, né? Então, assim, se o receptor é O, ele pode receber hemácias O somente, né? Se ele for positivo, tanto positivo quanto negativo, mas se ele for RH negativo, a gente dá preferência a hemácias RH negativas, né? Quando o paciente é A, a preferência é por hemácia isogrupo. Então, se tu é A, o ideal é receber uma hemácia A. Em excepcionalidades, pode sim receber hemácia O. Na mesma situação do O, os RH positivos podem receber positivos ou negativos, os RH negativos recebem somente negativos, tá? Mesma coisa acontece com B, muito semelhante ao A. O AB, a gente tem uma particularidade, o AB pode receber qualquer hemácia, né? De novo, muito melhor ser hemácia do isogrupo. Mas quando a gente, claro que a gente tem pouco plasma dentro do concentrado de hemácia, mas quando a gente vai escolher, eu não tenho AB, mas eu tenho todas as outras, a gente dá preferência para a hemácia A ou B sobre a hemácia O, tá? A hemácia O, no seu plasma, contém uma quantidade um pouco maior de anticorpos anti-A e anti-B, e a hemácia B não tem nenhum, né? Então, é sempre bom a gente botar menos anticorpos possíveis para dentro do receptor. Claro que pode sim, e a gente faz na urgência hemácias O, sem dúvida, mas numa situação de avaliação, né, de tempo, com tempo hábil, a gente pode então escolher qual é o tipo de hemácia e qual é o doador mais compatível, no caso dos AB. E como é que a gente faz, então, essa transfusão? A gente sabe que uma unidade de concentrado de hemácias vai aumentar o hematócrito em 3%, tá? Isso no adulto, 70 quilos, né? Cálculo básico. E a hemoglobina aumenta em 1 grama por decilitro, né? A gente consegue calcular o hematócrito multiplicando a hemoglobina por 3, dá um hematócrito aproximado. Mas fica muito mais fidedigno, como a gente tem uma variação muito grande de peso, né? E a gente tem as crianças que a gente tem que levar em conta. Se a gente calcular 3 ml por quilo, cada 3 ml por quilo de concentrado de hemácias vai elevar essa hemoglobina em 1 grama por decilitro. Então, a conta fica muito mais precisa.
Cada unidade de hemácia, ela deve ser transfundida entre 60 e 120 minutos, tá? Isso dá mais ou menos 20 a 30 ml quilo-hora. Ela não pode passar de 4 horas, então não pode demorar mais do que 4 horas. Daqui a pouco uma acessa é mais difícil ou o paciente teve que parar por alguma coisa. O ideal é que essa hemácia não fique fora da geladeira, então, desde a hora de que tirou da geladeira até o término da infusão, não seja maior que 4 horas, pelo risco de contaminação que a gente comentou na aula anterior. E é bom a gente fazer essa avaliação já no inicinho da transfusão e depois, uns 30 minutos após, eu já posso coletar o hemograma para poder ver como é que foi o incremento dessa hemácia. Quando é que a gente não indica, né? A gente falou sobre a indicação, quando é que a gente não indica? Concentrado de hemácias não é indicado para promover aumento de sensação de bem-estar. É bem comum o paciente pedir, ou às vezes até o médico sugerir, não melhora o bem-estar e corre risco porque aumenta muito a inflamação, então a hemácia tem alguns riscos que a gente tem que lidar. Ele também não é indicado para promover cicatrização de feridas. Não é indicado em situações profiláticas, né? Se a paciente está ruim, a gente dá hemácia. Se o paciente vai ficar ruim, a gente espera que ele fique ruim para depois a gente fazer hemácias. Como expansor de volume, também não é indicado, a não ser que eu precise um expansor e eu tenho uma capacidade de transporte de oxigênio inadequada. Então, eu tenho uma anemia de 5, uma anemia de 4,5 e, claro, isso associado a um volume baixo intravascular, aí sim, se justifica. E cada vez mais, hoje em dia, a gente tem visto que gatilhos restritivos costumam ter benefícios clínicos. Então, a gente tolerar uma hemoglobina de 7, 8, costuma ter um maior benefício em tempo de hospitalização e em risco de óbito. Então, a gente sabe que os pacientes com mais transfusão acabam tendo um maior risco de maior permanência no hospital e um maior risco de óbito mesmo nos casos críticos. E o que a gente tem que considerar quando a gente vai transfundir uma hemácia? Então, eu preciso saber qual é o grau de anemia, qual é a gravidade desse paciente, qual é a repercussão clínica dessa hemoglobina baixa. Será que é realmente a hemoglobina que está fazendo essa repercussão toda nesse paciente? Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Eu preciso saber qual é o diagnóstico. Tem alguns diagnósticos que sim, eu preciso elevar um pouco mais essa hemoglobina desse paciente. Quais são as comorbidades? Daqui a pouco eu tenho um paciente que tem uma doença coronariana, tem um DPOC, daqui a pouco ele precisa de um aporte maior de oxigênio, eu vou ter que, ou ele não pode, então, fazer uma frequência cardíaca tão elevada para poder manter esse aporte. Aí eu vou tolerar ou eu vou indicar uma transfusão um pouco mais do que outro paciente que não tem comorbidades. Qual é a idade desse paciente, né? A gente sabe que as crianças têm uma reserva funcional muito melhor do que a reserva dos idosos, então eu posso tolerar uma anemia muito maior numa criança que talvez num idoso ou num senhor lá dos seus 80, 90 anos eu não vou conseguir tolerar. Qual é o prognóstico desse paciente, o quanto que essa hemácia vai melhorar esse prognóstico dele. Outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração são as questões pessoais. A gente sabe que tem pessoas que a religião não permite a transfusão, então a gente precisa discutir isso com o paciente adulto, né, ou com o familiar do paciente pediátrico. Onde é que ele mora? Daqui a pouco o paciente mora aqui na cidade, eu vou poder fazer com que ele tolere um pouco mais de anemia. O paciente mora muito longe, é difícil chegar, vai que ele descompense no caminho, então isso tudo tem que ser levado em conta. O serviço pode estabelecer, então, um gatilho transfusional. Eu acho que esse gatilho deveria ser, então, discutido com o centro de transfusão, com o centro de hemoterapia deste local. E a gente tem que pensar sempre no custo, né? Eu sei que a gente aqui no Brasil não está muito acostumado com isso, mas o custo também muda e os nossos estoques, né, que cada vez estão menores. Como é que funciona no período neonatal?
né? Vamos passar lá para o bem pequenininho agora, que a gente tem algumas diferenças. Então, a gente sabe que o bebê, ele tem uma anemia autolimitada e tem uns níveis inferiores de eritropoetina. E os eritrócitos dos bebês sobrevivem menos do que os eritrócitos dos adultos. E essa volemia, como eles crescem muito rápido, tem uma expansão muito rápida. Então, às vezes, eles vão precisar um pouco da hemácia, né? O que a gente pode fazer com esse neonato que está dentro da UTI para a gente precisar transfundir menos? Minimizar a coleta de sangue ou minimizar volume de coleta de sangue, né? Cada vez mais as UTIs neonatais estão fazendo coleta em frascos menores, usando técnicas que consomem menos sangue para fazer seus exames, justamente para tentar diminuir as transfusões. Outra coisa que a gente tem que cuidar, né, numa transfusão neonatal, esse sangue vem da geladeira, né? Lembrando lá que ele está guardado a 2, 6 graus. Na hora que eu transfundir, dependendo do volume que eu vou precisar transfundir, eu posso causar hipotermia e posso causar queda de até 2,5 graus Celsius nesse paciente. E também associar isso a hipoglicemia, acidose metabólica e coagulopatias. Então, uma transfusão no neonato tem que ser bem pensada e avaliada essas outras situações. Posso também, como eu estou fazendo uma transfusão de hemácias, mas essa minha hemácia tem anticoagulante, os anticoagulantes podem causar distúrbios metabólicos. Então, eles podem causar acidose metabólica, podem causar aumento de potássio, daqui a pouco tem uma hemólise nessa minha bolsa, um pouco mais do que a gente esperava, ou às vezes até uma hemólise dentro do esperado, mas que para um neonato, num volume muito grande, pode fazer um aumento de potássio. O anticoagulante pode fazer queda de cálcio, e podemos ter queda de magnésio por conta dessa transfusão. Então, a transfusão não é um ato único, né? Não é tão simples, a gente precisa levar em conta de todas essas outras coisas. A gente também pode, né, para essas crianças, modificar o concentrado de hemácia. Então, para a transfusão intraútero, para a prevenção do DASH, que é a doença do anticorpo contra o hospedeiro, a gente deve irradiar essas hemácias. Em criança muito pequena também a irradiação é indicada, em menores de 1 quilo. A gente pode desleucocitar. Então, para que a gente desleucocita? Por que a gente tira o leucócito? Porque eu preciso prevenir a transmissão do CMV, que é bastante comum na população. Então, não é uma coisa que é testada dentro do banco de sangue. E que num neonato, né, pode fazer diferença. Eu posso desleucocitar visando prevenir a aloimunização HLA num bebê tão pequeno, daqui a pouco um bebê que eu tô prevendo que vai transfundir outras vezes. E eu também posso, a desleucocitação também previne a reação febril não hemolítica, tá? Se é um bebê que tá muito grave, que tem uma reação alérgica maior, ou que eu tô com medo de potássio, ele tem alguma coisa mais alta, eu posso então lavar as hemácias, tá? E essa lavagem vai acabar melhorando essas situações. Crianças, a mesma coisa que a gente tinha comentado, né, para outras crianças, o gatilho é o melhor valor tolerado pelo paciente, às vezes a criança tolera bem, e a gente tem muita anemia ferropriva em criança pequena, e criança tolera anemia ferropriva, que é uma beleza. Então, às vezes, aquele 5 que a gente estava falando de nível crítico, daqui a pouco ele tem 4,5, mas ele tá bem, tá brincando, a gente dá ferro, em 15 dias eu já tenho um valor melhor, né? Então, quanto que tá tolerando, quanto que eu consigo manter supervisão nessa criança, vai nos indicar se é preciso ou não de transfusão, né? Qual é a causa também dessa anemia. A gente mantém também o gatilho em torno de 7 para aquele paciente que está instável, que não tem cardiopatia, que não tem nada. Aquele paciente, então, oncohematológico também, que não vai, tem muita evidência de que transfundir vai melhorar, a gente sabe que não ajuda muito, às vezes até atrapalha a função, né, da quimioterapia, se for um paciente que está precisando. Então, a gente tende a tolerar 7, 8 de hemoglobina como o gatilho.
O paciente pré-operatório também, eu tenho que tentar otimizar essa hemoglobina com tratamento pré-cirúrgico, mas eu também, dependendo da cirurgia, posso sim levar ele com níveis entre 7 e 8 de hemoglobina para a cirurgia. Pessoal, por enquanto era isso. Estou à disposição para a gente discutir mais sobre esse assunto. Só entrar em contato. Muito obrigada.